Indicação será encaminhada ao senhor prefeito. Terminando a leitura do expediente, passamos para a ordem do dia. Peço ao secretário que faça a leitura dos pareceres dos projetos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Emenda supressiva ao projeto de lei complementar número 08/2024, que dispõe sobre revisão do plano de cargo de carreira e remuneração do servidor público do município de Arandu. Fica suprimido do artigo 85 o projeto de lei complementar número 08/24, que dispõe sobre revisão do plano de cargo de carreira e remuneração do servidor público do município de Arandu. A expressão fiscal de obras, passando a vigorar com a seguinte redação: ficam extintos os cargos efetivos vagos, bibliotecário, farmacêutico, fiscal de serviços públicos, técnico agromensor e técnico agropecuário, constantes no anexo 5. Esta emenda entra em vigor na data de sua aprovação, revogando as disposições em contrário. Hernani Miranda, relator. Meire Aparecida Ferreira, presidente. Luciano Machado, membro. Necessária a supressão da expressão fiscal de obras do artigo 85, pois ele não consta na tabela dos cargos em extinção, ficando claro que a denominação do cargo constou no artigo de forma errônea. Essa é a justificativa. Coloco a emenda em discussão. Coloco a emenda em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, que foram contrários querem se levantar. Aprovado por todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer sobre o projeto de lei complementar número 0008/2024, que projeto de lei complementar dispõe sobre revisão do plano de cargo de carreira e remuneração do servidor público do município de Arandu, sua organização e consolidação e da outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do prefeito municipal que reestrutura todos os cargos efetivos da prefeitura de Arandu. O projeto estabelece novos salários aos cargos, bem como fixa atribuições de cada cargo, declara a extinção de alguns cargos e especifica condições para a nova progressão funcional, que passa a ser de 3 anos desde que o funcionário seja aprovado na avaliação. Os salários tiveram reajustes por cargos e em diferentes escalas, que variam de R$ 29,50, menor reajuste para R$ 1.389,50 e maior reajuste após várias reuniões com a equipe da Prefeitura,
O projeto apresenta mais consenso, passível de apreciação. Parecer favorável é o parecer Luciano Pires Meneghini, relator, de acordo de Djalma Rodrigues, presidente, José Hilton Veríssimo dos Santos, membro. Coloque em discussão o projeto de lei complementar. Avisando que o projeto foi emendado em discussão. Coloco o projeto, coloco o projeto em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, que foram contrários queiram se levantar. Aprovado por todos. Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer sobre o projeto de lei número 03/2024, que autoriza o Poder Executivo a custear despesas de manutenção e aquisição de gêneros alimentícios e equipamentos de pequeno valor do destacamento da Polícia Militar de Arandu, da forma que especifica e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza a custear pequenas despesas do destacamento da Polícia Militar de Arandu até o valor de R$ 600 mês, pelo período de 12 meses, visando suprir as necessidades do prédio, seja equipamentos até alimentação. Parecer favorável, Luciano Pires Meneghini, relator, de acordo com o parecer de Djalma Rodrigues, presidente, José Hilton Veríssimo dos Santos, membro. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, que foram contrários queiram se levantar. Aprovado por todos. Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Parecer sobre o projeto de lei número 04/2024, que dispõe sobre aumento, parecer sobre o projeto, sobre o aumento do número de beneficiários do Programa Auxílio Desemprego, criado pela lei número 2635/2023, de 17 de junho de 2021. Trata-se do projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que aumenta para 30 o número de pessoas beneficiadas com o Programa Auxílio Desemprego, criado pela Lei Municipal número 2635/2021. Parecer favorável. Hernani Miranda, relator, de acordo com o parecer Meire Aparecida Ferreira, presidente, Luciano Machado, membro. Coloco o projeto de lei em discussão. Coloco o projeto de lei em votação. Os vereadores que foram favoráveis permaneçam sentados, que foram contrários queiram se levantar. Aprovado por todos. Comissão de Constituição, Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade. Parecer sobre o projeto de lei complementar número 0009/2024, que dispõe sobre revisão do plano de cargos de carreira e remuneração do Magistério Público do município de Arandu. Trata-se de projeto de lei de autoria do Prefeito Municipal, que revisa o plano de cargos e de carreira do Magistério da Prefeitura Municipal de Arandu. O projeto de lei foi encaminhado
aos professores para análise e acompanhamento, e foram efetuadas modificações em entendimento com o prefeito, e na data de hoje foram feitas as últimas modificações, e o projeto agora, respeitando os novos valores salariais estabelecidos pelo governo, novo piso salarial e com outras atribuições consideradas relevantes e necessárias, segue para apreciação. Parecer favorável, Luciano Pires Meneghini, relator, de acordo de Djalma Rodrigues, presidente, José Hilton Veríssimo dos Santos, membro. Coloco o projeto de lei complementar em discussão. Coloco o projeto de lei complementar em votação. Os vereadores que foram favoráveis permanecem sentados, que foram contrários queiram se levantar. Aprovado por todos. O estatuto, eu queria informar o pessoal informativo da Câmara que o estatuto ainda está em análise. Tem uma notificação que a gente ainda vai analisar, como a gente queria aprovar o mais rápido possível o salário, o cargo de salário, então, mas o estatuto ainda nós precisamos de algumas alterações. Então, como a gente houve diálogo nesses projetos aqui com o prefeito e com o jurídico da prefeitura, nós vamos tentar ainda modificar o estatuto em algumas coisas que a gente acha que pode prejudicar o funcionário no futuro. Então a gente, com um motivo de explicação para vocês. Do magistério não vai passar hoje? Não, do magistério já foi votado. Os projetos de lei aprovados serão encaminhados ao prefeito para a sessão e promulgação. Terminando a ordem do dia, passamos a palavra livre e o vereador que quiser usá-la poderá fazer. Eu acho que é. Ninguém quer falar hoje. São Paulo. Quem? Nossa, é verdade, não tirou foto. Mas não ficou bom. Foi? Até quem já, né?
né? Eu acho que eu falo pra você, eu acho que Essa vereadora meio que substituir a sessão. Boa noite, novos colegas. Boa noite, o povo presente aqui. Pastor, os dois pastores, os professores, os funcionários, bandeirante lá atrás, Fumaça, Marquinho, chefe. Boa noite a todos mesmo. Essa luta aqui nossa aqui que tivemos aqui com os novos vereadores aqui, lutando para que melhorasse o plano de carreira de vocês. Foi mudado bastante itens. Quando chegou aqui, nós não aceitávamos do jeito que estava, então foi uma luta. Mas ainda, eu na minha opinião particular, eu vejo algumas coisas que o prefeito fez e que foi aprovado hoje, extinção de cargos, que eu achava que não deveria fazer isso, porque a gente tem uma Capismar aí, que ela tem que sobreviver. Então, se você está extinguindo cargos de cozinheira, monitor, motorista, operador de máquina, vigia, esses cargos estão extinguindo. Então, o que acontece é o seguinte: se extinguir, o que vem? Tudo indica isso aí, uma privatização. E é ruim para o município. Então, tudo que está indicando isso aqui é uma privatização, porque se você precisa do motorista, para que extinguir o cargo dele? Você não teria que extinguir o cargo do motorista, do maquinista, que algum aposenta, tem que fazer concurso para outro. Então a intenção é privatizar tudo. Isso aí, eu fico triste com isso. Eu acho que isso aí não deveria acontecer. Mas a gente, outros cargos que foram extinguidos, lixeiro, os que estão, não vão perder os direitos deles. Mas não vai ter mais o cargo de lixeiro. Servente também não, ajudante geral. Esses serão auxiliar de serviços gerais, passarão. Então isso aí, isso aí que está também uma coisa muito chata sobre isso aí. Então, pensar muito bem, a gente pensou tudo, mas a extinção veio daí. Então eu quero falar, para ninguém amanhã depois falar, os vereadores, a gente estava ciente que a gente foi extinguido esses cargos aí. Então, a eleição está aí, esse ano, pensar que vai virar privatização isso aí. No futuro, tudo isso aí. Conseguimos tirar cursos que o ajudante geral, o serviço geral, ia fazer cursos de 60 horas a cada 3 anos para fazer progressão de regime. Então, conseguimos isso, modificar isso aí. Conseguimos conversando. Agora, os professores voltou que tem que fazer os cursos. Isso foi conversado entre eles mesmos e eles aceitaram que tinha que ter. Então, isso aí ficou melhor. Então, a tabela que nós conseguimos, corremos de atrás, teve uma modificação de aumento, que tinha a tabela aqui que não tinha aumento. Então, eu gostaria de explicar para vocês. Ajudante geral, veio um aumento de R$ 54,69. Era muito pouco, eu fiquei indignado quando eu vi R$ 54. Corri lá, falei com o prefeito, falei com o advogado, aumentou mais R$ 100, então foi para R$ 154. Esses que estavam sem. Assistente social. Estava 1.320, zero de aumento. Conseguimos R$ 379 de aumento. Estava zero também. Cozinheira, também igual serviço geral. Estava R$ 54. Corremos lá, deu mais R$ 100, então deu 154. Enfermeiro, zero também. Ele só deu um aumento muito pouco também, por causa que já recebe sobre o do federal. Então ele deu R$ 89,50.
Inspetor de aluno, 54 também. Aí, consultando, deu R$200, inspetor de aluno. Lixeiro também, R$50,69, deu mais 100 de aumento também. Então, essas foram esses cargos que estavam sem aumento. Nutricionista, 79,51, estava zerado também. Servente de auxiliar de serviço geral, 54 também. Vigia, 54, conseguimos R$100, além dos 54, mais R$100. Encarregado do departamento pessoal, 79,51, estava zerado também. Então, a Câmara trabalhou para tentar melhorar. Só que o dinheiro é o prefeito que executa. E a gente tentando melhorar. E falar que não tem dinheiro, tem sim. Vou falar para vocês por que tem. Em 2020, quando o Castelo saiu, o orçamento do município era 30 milhões. E fechou com 30 milhões. O orçamento desse ano é 58 milhões. São 28 milhões a mais. Não sei se atinge isso, mas vamos pôr que atinge 50 milhões. Tira os 8. Então são 20 milhões a mais. Então consegue ajudar o funcionário, sim. Conseguia, sim. Então isso que o povo tem que saber, acompanhar, saber o que está acontecendo. Então a gente fez de tudo para melhorar para o funcionário. O estatuto está aí também para a gente discutir. Porque a gente vê uma administração muito radical com o funcionário. Eu acho que tem que ser mais no diálogo. Tem funcionário que tem problema, tem. Mas também está com problema na casa, a gente tem que procurar ajudar, solucionar. Tem que esgotar os últimos cartuchos da gente, que é aquele funcionário. Não chegar gritando, berrando. Então a gente tem que ir no diálogo, conversar muito bem, tentar, porque a cidadezinha é pequena, todo mundo é parente de todo mundo. Todo mundo aqui, você vai ali, um é cunhado do outro casou com a filha do outro. Uma cidadezinha humilde, nós temos que ser unidos. E o município nosso é rico. Eu vou falar, eu tive essa semana retrasada, eu tive em Pratânia. E eu sou muito detalhista. A cidadezinha linda, com o mesmo número de habitantes de Jaú, que é Arandu. Sabe qual é o orçamento dela? 28 milhões. Está um brinco. E nós está com passa de 50. Vamos falar em 50. Só que a gente tem que lembrar que esses frutos desses 50 milhões é daqueles impostos que foi aumentado lá atrás. Tem gente que está colhendo, o prefeito hoje está colhendo os frutos, mas foi plantado lá atrás esses aumentos desses IPTU da beira da represa. Então é isso que eu queria falar para vocês, explicar, que a gente fez de tudo. Vai? Sim. Permite uma parte? Sim. Só lembrando, para ficar bem explicado para os funcionários, que esse aumento é só sobre o salário base. Então, em cima desse aumento, todos que tiverem quinquênio, licença-prêmio e outros benefícios, então vai gradativamente aumentar. Por letra. Tá bom? Só para deixar bem claro. Eu acho que esse deve estar ciente disso, mas foi bom o nosso vereador explicar. Então foi uma luta cessante aqui nossa, aqui dos vereadores, foi que nem nós gostamos de vocês também, sabe que vocês foram essencial nessa causa por essa mudança. Vocês não pressionaram a Câmara em momento algum. Vocês, muita gente falava assim, vamos lá, como chegou o secretário e falava assim, vamos lá pressionar os vereadores, que os vereadores não querem votar. Jamais, nós queríamos o melhor para vocês. Vocês foram essencial só perguntando, dialogando com a gente e deixou a gente trabalhar e a gente trabalhou para fazer o melhor para vocês. Uma boa noite, obrigado a todos. Continua aberta a palavra.
Senhor presidente, gostaria de usar a palavra. Um segundo. A palavra para o novo vereador Hernando Miranda. Senhor presidente, senhores vereadores, nobres colegas, público aqui presente, boa noite. Eu só estou usando a palavra hoje, senhor presidente, para parabenizá-lo, como o senhor vem conduzindo todo esse processo que o senhor presidente mandou para a gente, mandou no dia 18 de dezembro, se não me engano, e desde o dia 18 de dezembro a gente fazendo reuniões, conversando, dialogando, fazendo reuniões, quem pôde participar, colaborando, o senhor prefeito, em momento algum, toda vez que a gente chamava para fazer alguma alteração, todos concordavam. Então, parabéns, senhor presidente. Como o senhor conduziu todo esse processo, brigou pela... Alguns funcionários não estavam tendo aumento, a gente descobriu na tabela aqui. Parabéns também para a Elza e para o Wilsinho. O Wilsinho, principalmente, que descobriu na tabela que se fosse aprovado, tinha gente que ia ter 1% de evolução. Outros 2, outros ninguém na evolução. A tabela veio errada. E o Wilsinho que descobriu isso. Certo, Dião? Né? Então, senhor presidente, parabéns como o senhor vem conduzindo todo esse processo. Tá? Me permite a palavra? Você está me dando elogio, mas você também merece elogio, porque a gente estava conversando sempre, dialogando, você também merece elogio. Eu acho que todos nós aqui, nós da Câmara, porque nós fomos essencial em fazer um trabalho perfeito hoje. Faltou alguma coisa, a mesma coisa que deixa chateado a gente hoje, ver cargos aí sendo extintos aí, porque um operador de máquina a gente tem que preparar. Hoje a gente tem que preparar jovens aí, porque os ligados vão aposentando, mas a gente tem que preparar cursos preparatórios para esses jovens, para melhorar, para amanhã ser um maquinista, ser um motorista de ônibus, ser um motorista ainda de máquina da prefeitura. Então a gente extinguindo esses cargos, vem terceirização, certeza, isso não tem dúvida. Mas é triste ver isso aí, essa terceirização que acho que logo está em vista aí. Mas fazer o quê? É a mentalidade dele, a gente não pode fazer nada. Então, muito obrigado e parabéns para o senhor e para todos que estiveram envolvidos nesse processo. Eu agradeço pela parte, mas sim, parabéns a todos que puderam colaborar da melhor maneira possível. Cada um da sua maneira, uns não tinham tempo, mas sempre estavam perguntando, tirando dúvidas. No que eu pude ajudar, acho que é a minha função, certo? Pessoal do magistério, principalmente, que eu me lembro muito bem, o projeto chegou no dia 18, na sexta-feira foi o jantar dos professores, e eu cheguei na Sandu. Sandu, pegue a cópia do magistério desse processo e analise, certo? Então, e a Sandu tomou a frente, contrataram advogado, cada um pensando, né, para resolver a sua vida, porque aqui é a vida funcional, é uma alteração para o resto da vida. Daqui quantos anos vai ter outra reestruturação? Então a gente procurou fazer da melhor maneira possível. Cada um colaborou da maneira que pôde, certo? E uma boa noite a todos e muito obrigado. Continua aberta a palavra. Permite, presidente. Palavra com o novo vereador Avenida. Boa noite a todos. Eu ia evitar um pouquinho, falar com um pouquinho rouca. Passei mal esses dias. Mas, enfim, a gente está aqui para exercer o nosso papel. Agradeço a Deus estar aqui e agradeço a todos vocês que estão presentes hoje com a gente. Eu queria agradecer também ao presidente por ter conduzido, aos vereadores que ajudaram, e eu queria agradecer principalmente a gestão do prefeito Flávio por ter tomado a iniciativa. Ficamos muitos anos esperando uma valorização dos funcionários. A gente teve uma valorização, sim, houve participação de todos, mas teve iniciativa por parte do nosso poder, do nosso governo. Então, o prefeito Flávio foi muito atacado, foi muito, não só ele, como Rafaela, o doutor também Marcelo. Eu acho assim, a gente tem que saber reconhecer, a gente tem que saber sim elogiar, agradecer, mas a gente tem que dar honra a quem merece honra, né? O presidente sim tem feito seu papel, os vereadores, mas se o prefeito não tivesse dado iniciativa, eu não sei se teria tido essa valorização. Não só o ticket que foi de 200 por 640 reais. Então, a verdade seja dita. E não é só isso. Ele falou que ia melhorar ainda mais o ticket. Espero que dê certo. Então, a gente tem que saber reconhecer realmente quem tem feito. Então, é isso. Muito obrigada. Boa noite.
Continua aberta a palavra. Eu só queria falar em nome do representar o meu partido. Podia só me ceder um pouquinho? Eu queria... A nobre veio aqui, eu queria também expor também o meu negócio. Teria que dar aumento para o funcionário, porque com 20 milhões a mais não é possível, aí não tem como guardar o dinheiro, ele teria que dar valorização, sim, mérito, mas tem o dinheiro lá que não tinha antigamente. Hoje tem o dinheiro, aí teria que valorizar. Por que não foi dado lá atrás? Porque talvez não tinha o dinheiro. Se desse o dinheiro, estourava o cofre da prefeitura. E quando o prefeito assumiu em 2021, foi vendida a fazenda Nova Fronteira, entrou 6 milhões e 700. Foi vendida a fazenda Belvedere, entrou 1 milhão e 200. Foi recebido 850 mil reais do imposto atrasado que tinha no Ribeira Norte. Então, mais ou menos mais 10 milhões. Então, teria que valorizar. Então, a gente tem que saber de onde vem o dinheiro, o que está acontecendo. Então, por que está dando? Porque está sobrando dinheiro hoje. Que tem dinheiro a mais. Então, é esse que tem que ser explicado para o funcionário que tem. Antigamente também não tinha, mas hoje tem dinheiro para valorizar o funcionário. Então, é isso, tentar explicar para vocês entenderem o que está acontecendo. Porque obra tem, mas obras feitas pelo prefeito não está. Está mexendo em obras puxadinha ali, muro, e não está fazendo uma obra grande. Então é isso que está acontecendo no nosso município. A gente tem que explicar para a população entender. Permite a parte, presidente? Sim. Eu entendo, presidente, eu entendo, mas nós temos que ser coerentes. Por mais que tudo bem, não tinha dinheiro, bom, eu prefiro não nem falar o que eu ia falar aqui para não ficar chato. Desculpa, presidente, tinham festas. Eu acho que a gente hoje, o prefeito não tem feito festa. Eu fui cobrada de festa. Ele falou que não ia fazer uma festa porque ele queria valorizar o funcionário, queria melhorar a saúde. É gasto mais de 200 mil reais de remédio por mês. É 200 mil reais, ainda falta remédio. Mas, infelizmente, e tem que comprar, tem muita gente em tratamento de câncer. Sim. Então tem o remédio. Então, tudo bem, não tinha dinheiro, eu não sei, mas o aumento, a valorização do funcionário, a reestruturação, poderia ter sido trabalhado em cima, assim, senhor. Eu acho assim, eu entendo, mas a gente tem que dar honra a quem deve honra. O prefeito teve a iniciativa, ele poderia não ter feito. Ele poderia ter feito outras obras. É isso, obrigada. Não, pai. Sim, não tira, mas só que são 20 milhões, com mais 10 milhões são isso por ano, 20 milhões por ano. Então vamos pular, dá 60 milhões. Dá para fazer festa e valorizar o funcionário, sim. Dá para fazer festa e valorizar o funcionário, sim. Porque se você colocar, são 20 milhões por ano. 3 anos, 60 milhões. Mais 10 que foi arrecadado de TBI. Então, tem dinheiro. Então, é isso que eu queria falar para vocês estarem cientes do que acontece no nosso município. Uma boa noite. Continua aberto a palavra. Ninguém mais querendo usar a palavra e não havendo mais matéria apontada para esta sessão sobre a proteção de Deus, eu declaro encerrados os nossos trabalhos. Está encerrada a sessão.